ainda vai passar. Esse vento forte não vai lhe derrubar. O inimigo vai tentar me fazer parar. Quando eu falo desse texto, eu me lembro do pastor com esse lá na Califórnia. Ele tomava conta da igreja durante a noite e durante o dia trabalhava consertando canos, era encanador. Ia na casa das pessoas consertar um cano que quebrava, uma torneira que entupia, um vaso que quebrava, e ele estava lá consertando. À noite ele ia para a igreja. A história nos diz que ele era tão radical que ele não permitia nem o jornal entrar na sua casa. E isso não faz muitos anos não, viu, meu irmão? Não é negócio de 200, 300 anos atrás, não é. A história nos diz que ele era tão radical que ele só permitia que entrasse na sua casa coisas concernentes aos reinos dos céus. Houve um dia, meus amados irmãos, que aquele homem acostumado a acordar 4 horas da manhã, ele orava 4 horas da manhã, entrava para 5 horas, dava 6 horas, 7 horas da manhã, estava ele lá prostrado no mesmo lugar, orando e colocando a sua vida diante de Deus. Ele completa 70 anos de idade, a sua esposa completa 69. No dia do aniversário da sua esposa, ela adoece e vem a falecer. Ele coloca ela em cima da sua cama, coloca ela sobre a sua cama e deita-se em cima dela, chama os vizinhos, chama o pessoal da igreja e diz: olha, vamos orar, porque Deus vai fazer um milagre. Deus vai fazer o milagre. Ele se deita em cima da sua esposa e ora a Deus dizendo: Deus, tu sabes que eu não estou preparado para ficar sem ela. Tu sabes, faça-me o favor, Senhor, de devolver a minha esposa em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Quando aquele homem termina de orar, a sua esposa senta do lado da cama, abraça ele e começa a glorificar a Deus junto com ele. A Bíblia nos diz, a história nos conta para nós que naquela cidade, meus amados irmãos, se tivesse um enterro naquele lugar, as pessoas que queriam que aquela pessoa fosse enterrada fizessem o favor de não passar na frente da casa daquele pastor, porque se passasse na frente da casa daquele pastor, ele orava e Deus ressuscitava o morto que estava dentro do caixão. Sabe por quê? Porque ele valorizava a presença de Deus na sua vida. Ele sabia a importância da presença de Deus na sua vida. No ano de 2001 houve, meus amados irmãos, a Conferência Mundial dos Satanistas na Califórnia. Reuniram todos os satanistas do mundo todo para se concentrarem no estádio de futebol lá. E lá estava uma sacerdotisa que era a mãe do satanista, uma mulher demoníaca. Ela levantava a mão para o céu e parava de chover. Ela levantava a mão para uma planta e a planta ficava seca. Ela levitava, meus amados irmãos. Ela de repente estava assim, começava a flutuar de tão poder demoníaco que estava sobre as suas vidas. Aí interessante que a história nos diz que este homem estava em casa orando, de joelhos na presença do Senhor, como sempre, valorizando a presença de Deus na sua vida. Aí de repente, meus amados irmãos, orando como estava, a sua esposa deitada na cama, começa a orar e interceder a Deus. Deus usa a sua esposa e diz: olha, amor, você tem que orar mais, você tem que buscar mais a Deus, porque neste final de semana Deus vai usar a sua vida poderosamente, e nós não sabemos como ainda, mas Deus vai usar a sua vida poderosamente. Ele começou a orar a quarta-feira, começou a orar a quinta-feira, na sexta-feira ele jejuou ao Senhor, no sábado ele começou a orar, e ele começou a sentir um peso diferente na cidade, lá no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Os satanistas vindo do mundo todo e fazendo as reuniões naquele lugar. Meu irmão, você dá para imaginar, mais de 15 mil satanistas invocando o diabo, invocando as forças diabólicas para destruir a família, para destruir as igrejas, destruir os pastores, destruir os missionários, destruir as crianças. 15 mil satanistas invocando o poder do diabo para destruir as famílias. Aí quando chega no sábado à tarde, Deus vai até aquele pastor e diz: olha, se prepare, porque eu quero que você vá lá na concentração dos satanistas, porque eu vou usar a sua vida poderosamente. A história nos diz que ele se dobra diante do Senhor e começa a orar e começa a buscar a presença de Deus. Quando dá 3 horas da tarde, aquela bruxa que era a comandante dos satanistas no mundo todo, a sua filha adoece e morre, falece, meus irmãos. E de repente, quando aquela menina morre, ela leva aquela criança lá para o culto dos satanistas, e lá eles começam a invocar ao diabo, e lá eles começam a invocar as forças malignas para que o diabo ressuscite aquela criança. E aquela mulher diz que ela serviu ao diabo por mais de 60
60 anos, e aquela era a oportunidade dele fazer algo em favor da sua vida. E a história nos diz que nada acontecia, que o diabo não fazia nada, que não havia forças para que aquela vida voltasse a viver, aquela criança voltasse a viver. Aí, meus amados irmãos, aquela bruxa tinha uma empregadazinha na sua casa de 12, 13 anos de idade, que não perdia um culto na sua igreja, não perdia um culto na sua igreja. Ela chega para Satanista e diz: olha, está vendo aquele pastor que você manda maldição para lá, que você amaldiçoa a casa dele, amaldiçoa a família dele, e parece uma casa de borracha, que quando você amaldiçoa lá, ela ricocheteia e volta para você. Ele é um homem de Deus, ele valoriza a presença de Deus, e se você chamar ele, ele vai fazer algo em favor da sua vida. Aquela satanista olha para aquela criança: está louca, mulher? Está louca, menina? Quer dizer que eu agora sirvo ao diabo durante todos esses anos? Eu vou buscar esse pastor que eu estou tentando matar ele, destruir ele. Faça o que você quiser, mas a resposta está lá. Ah, meu irmão, você não sabe a arma que é um homem e uma mulher cheio de Deus, cheio do Espírito Santo na sua vida. A história nos diz que deu 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, e nada acontece. Colocam ela no centro, coloca ela lá no centro, o satanista se cortando, buscando o diabo, e nada acontece. A história nos diz que de repente aquele homem sai da sua casa e começa a entrar naquele ginásio com mais de 15 mil satanistas. E quando ele coloca a perna naquele estádio, o seu coração começa a temer, o seu coração começa a ficar com medo. O que parece que aconteceu com Josué diante daquela dificuldade. Quando ele coloca o pé, que ele vê aquela dificuldade toda, ele diz: meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? Aí o Senhor vai até ele e diz: olha, meu filho, o meu sangue está sobre a sua vida, o meu nome vai adiante de você, e o meu poder vai ser derramado nesse lugar, e grandes coisas o Espírito Santo haverá de fazer nesse lugar. Ah, meus irmãos, quando aquele homem adentrava naquele lugar, os satanistas começavam a cair endemoniados, pulavam, saíam rastejando como cobra no chão. Ele olhava e Deus dizia: não pare, vá em frente, não pare. E ele começava a andar, Quando ele chega diante do altar, levantado ao diabo, ele olha para aquela mulher e diz: Deus me mandou aqui para ressuscitar esta criança e você se entregar a ele. Ele pega aquela criança, levanta ela aos céus e diz: Deus da glória, em nome de Jesus Cristo, devolve a vida a esta criança, para que todos que estão aqui saibam que o Senhor é Deus, que o Senhor é Deus e que só o Senhor é Deus. De repente aquele pastor pega a criança, entrega nos braços da sua mãe. A criança olha para a mãe e diz: mamãe, o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? A mãe se dobra diante daquele pastor, levanta a sua cabeça para os céus e diz: só o Senhor é Deus, 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 só o Senhor é Deus. Os satanistas que estão do lado, cada um vai olhando e vai dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. 500 pessoas gritando: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. 5.000 pessoas prostradas dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. De repente, meus amados irmãos, está aquele estádio tomado de homens com roupas pretas, com aspecto demoníacos, todos prostrados, dizendo: só o Senhor é Deus. Bendito seja Deus. A presença de Deus na vida do homem muda qualquer situação. Deus vai até Josué e diz: não tenha medo, porque assim como eu fui com Moisés, eu serei com você. Distante daqui, me falaram de um lugar onde o Rei dos Reis está.
sentado em seu trono, recebendo a adoração que vem do nosso coração. Santo, santo, eu irei cantar quando eu passar os portões celestiais com os anjos. Para sempre estarei juntinho, bem ao lado do meu rei, cantando um hino em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Hoje eu sei que esse lugar não se pode comparar, pois riqueza é o que não falta, e coroa até teremos ali, cantaremos com os anjos, voaremos com arcanjos, onde livre viveremos, e para sempre então diremos: Santo, santo, eu irei quando eu passar os portões celestiais com os anjos. Para sempre estarei bem juntinho, bem ao lado do meu rei, cantando um hino em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Aleluia, Rádio Zap Deus é Fiel, proclamando o amor de Deus às nações. Estamos nas principais plataformas digitais da internet.